Está no ar, o Alho em Foco. Aqui é informação e conteúdo para o agricultor brasileiro. Segura, produtor! Olá, meus amigos. Está no ar mais um podcast Alho em Foco. Eu sou o Rafael Corsino, sou engenheiro agrônomo, produtor rural e presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA. E sejam muito bem-vindos a mais esse programa. Agora que eu estou pegando o gosto, né, nessa nova função que estou tendo como apresentador de podcast, me informaram que esse é o último programa, né, dessa série que nós estamos gravando. Mas tudo bem, eu prometo que se surgir outra oportunidade estarei aqui novamente para fazer novas gravações para que a gente possa levar conhecimento aos nossos produtores. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa série que nós gravamos e quem sabe, né, o ano que vem a gente vai voltar a gravar novamente. Bom, para fechar essa temporada, nós trouxemos aqui um assunto que está muito na moda, um assunto bem falado em todas as mídias sociais, que é a inteligência artificial. Como que essa inteligência artificial pode trabalhar em favor dos produtores de uma maneira geral, né? Aqui nós estamos falando de produtores de alho, mas de uma maneira geral, a inteligência artificial pode ser um auxílio na melhoria, né, da informação e uma série de outras coisas para que o produtor possa melhorar o seu negócio. Bom, hoje nós vamos falar, além da inteligência artificial, nós também vamos falar de um tema muito importante, que é a gestão de processos, né? Para que a gente possa melhorar os nossos processos. Sabemos todos que o custo de produção do alho é um desafio muito grande para a gente poder reduzir e tornar mais competitivo. Então, essa gestão nos processos da empresa tem uma importância muito grande para a gente poder abaixar o nosso custo. E tem muito mais, daqui a pouquinho nós vamos estar falando. Primeiro eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? Aqui está comigo o Maicon Trivelin, sócio-diretor de negócios da Ávila Consult, né? E também o Wanner Barbosa, que é gerente de projeto da Verma Agrícola. Já viram que hoje vai ter muita pergunta, né? Então nós estamos aqui com meu amigo Wanner, né, que é o perguntador oficial dos eventos da ANAPA, então eu trouxe ele para que a gente possa ter um bate-papo ainda mais distraído do que já é comum a gente fazer. Wanner, muito bem-vindo. Gostaria de pedir para que o Marco pudesse fazer uma breve apresentação. Em seguida, Wanner, você se apresenta para a gente começar o nosso bate-papo. Claro. Por favor, Marco. É um prazer estar aqui com vocês, Wanner, Rafael. Bom, como o Rafael disse, meu nome é Maicon, eu sou sócio-diretor da Ávila Consult, uma empresa de consultoria especializada em agro, uma metodologia que traz para o produtor melhores custos no processo, né? Diminuição de custos no processo, otimização e melhoria de todos os recursos envolvidos, ganho de produtividade, ganho de qualidade, e tudo que envolve a cadeia produtiva. Eu sou engenheiro de produção, também Black Belt em Lean Six Sigma, que é essa metodologia que nós também vamos conversar aqui hoje. E reintegro novamente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Maicon. Meu amigo Wanner, se apresente. Já sou um pouco conhecido, né, pelas perguntas aí nos eventos, mas para quem não me conhece, meu nome é Wanner Barbosa. Sou engenheiro agrônomo e estou como gerente hoje da parte de alho, né, produção de alho, da Agrícola Verma, e também outros projetos aí, manejo biológico, plantas de cobertura. Então a gente atua nessas áreas aí para trabalhar toda a parte de manejo do solo. Muito bom. Bom, eu já vou iniciar, né, na primeira fala do Marco, né, já falou sobre a introdução sobre o trabalho que ele desempenha, né, quanto ajuda os produtores, e nós vivemos um momento de custo muito elevado, sim, né, mais de 200 mil por hectare. Eu também sou produtor, a gente sente na pele, e há uma esperança muito grande. Eu falo isso porque nós já tivemos uma parceria, né, fizemos um trabalho muito interessante e continuamos o trabalho que foi desenvolvido no período que a
que a Ávila nos prestou consultoria, né? E ali nós percebemos que houve uma melhora dos nossos processos, houve uma otimização, né, da nossa mão de obra, em função do trabalho que vocês desenvolveram, né? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse trabalho e como que o produtor pode melhorar, né, os seus processos e reduzir custos e tornar mais competitivo. Bom, Rafael, como você mencionou, eu quero dar início à minha fala falando que o principal foco do trabalho da Ávila nas empresas, e hoje se falando de alho, né, como foco central aqui da mesa, é trazer informação em tempo real para o produtor. A Ávila ela vem desenvolvendo através da sua metodologia, através dos seus trabalhos, um método que é capaz de fornecer em tempo real informações de produtividade e qualidade dos colaboradores. E aí a gente envolve uma gama de processos na cadeia produtiva, que vai desde o preparo do solo, plantio, até a parte do corte do alho, beneficiamento e toalete, e assim se vai. O nosso trabalho principal é exatamente fazer com que o produtor ele consiga ter esse custo mais baixo, né? Se falando principalmente de um ponto onde hoje no mercado centavos fazem a diferença na hora de uma negociação. Então a Ávila ela entra exatamente trabalhando nesses pontos principais, onde estão esses centavos, que é no custo de produção, né? E hoje, principalmente falando de um tema que é muito relevante, que é o Lean Agro, que vem como a nossa especialidade, trabalhar dentro da metodologia Lean, que vem do sistema Lean, que para quem não conhece, é uma metodologia capaz de otimizar os processos e extrair o melhor dos recursos nas linhas de produção, no campo de trabalho, em qualquer lugar que seja. E a Ávila ela vem fazendo isso, ela vem entregando resultado para o produtor, principalmente por meio da informação, porque nós acreditamos que esse é o segredo para que a gente consiga tomar decisões rápidas e se precaver, principalmente eu acho que falando de alho também, não só essa questão da redução de custos, mas hoje, né, nos últimos anos aí, o problema da disponibilidade de mão de obra, sim, ele está cada vez maior. Então, assim, se você conseguir melhorar o rendimento, melhorar a eficiência do processo, né, com qualificação do pessoal, né, você otimizar mais, dependendo do processo ali, você conseguir enxergar uma forma diferente de fazer isso, porque eu vejo que a Ávila tem essa visão. Eles, como engenheiros de produção que vem focado nisso, vocês conseguem enxergar uma atividade que talvez a gente já faz ela, executa ela daquela maneira, talvez há 8, 10 anos, e aí tem aquela frase, eu sempre fiz assim e deu certo. E aí chega vocês ali e falam, mas você consegue fazer, entregando o mesmo resultado, com a metade do pessoal, né? Ou talvez com a mesma quantidade de pessoas, só que o dobro do resultado. Fazer muito mais, isso, né? E a gente acaba acomodando um pouco no que já vem sendo feito, né? Como é uma cultura que aí já está há mais de 20 anos sendo cultivada, e é uma cultura artesanal. E a gente tem aquela, é intrínseco do produtor, né? Não, é artesanal, eu vou continuar artesanal, e o artesanal sempre demanda muita mão de obra. Mas hoje, falando de agricultura, igual falou de inteligência artificial, de agricultura 5.0 e essa parte de gestão de processo, isso aí tudo a gente consegue otimizar muito, né? Nosso processo. O Ander, lá na matriz, quando nós fizemos a consultoria com a Ávila, nós identificamos vários processos que estava havendo um desperdício grande de mão de obra, né? Então, por exemplo, numa frente de trabalho tinha 4 trabalhadores e pela medição, pela apuração do tempo, do trabalho, da necessidade, ali nós vimos que poderia fazer com 2 pessoas, né? Lá na Verma também você teve esse ganho de, vamos dizer assim, você conseguiu cortar esse gasto a mais? Vocês estavam tendo gasto a mais nos processos que você estava? Sim, a Ávila passou lá, fez o trabalho no alho, na cenoura, na cebola e na batata. Sim. E assim, tanto na parte de campo quanto no beneficiamento. No campo da cenoura mesmo, teve um trabalho muito interessante na parte de colheita, otimizou bastante a colheita da cenoura, então foi possível reduzir um pouco a mão de obra. E assim, não foi necessário demitir ninguém, assim, a gente só realocou essa mão de obra, porque como nós temos vários projetos, então sempre tem disponibilidade de emprego, né?
Então, assim, a gente otimizou o processo, reduzindo a mão de obra de algum projeto e melhorando a produção de outro. Exato. Então, assim, foi uma melhoria conjunta para a empresa, não foi somente um projeto. Né? Então, assim, eu vejo que o trabalho da Ávila, né, com esse foco que vocês têm, né, porque hoje eu, como gerente, eu vou rodar um plantio de alho, eu estou muito preocupado com a condição que está o solo, com a umidade do solo, com o trator que está subsolando ali para fazer o preparo do solo, com a semente que está chegando. Mas o processo de plantar em si eu não consigo avaliar. Porque hoje são mais de 200 pessoas plantando e eu não tenho condição de avaliar esse pessoal, né? Tanto que, assim, em 4 anos na Verma, uma coisa que me incomodava era a gente não ter um laudo de qualidade de plantio. A gente não conseguia medir como que estava o nosso plantio final. A gente media stand. Eu sei que nesse talhão ficou tantas mil plantas por hectare. Só que, assim, o que tem por trás desse stand de defeito na semente, defeito no plantio, a gente não conseguia medir. Quando a gente trouxe o trabalho da Ávila, eles até nos surpreenderam, porque a gente pensava que ia fazer uma avaliação geral da turma em si, dos 250 plantadores, a média de qualidade de plantio. E não, eles conseguiram medir individualmente. Então, assim, com 3 pessoas, com 3 monitores, a gente conseguiu avaliar diariamente o plantio de 250 pessoas de forma individual. Então isso aí ajudou muito, porque o chefe lá, o encarregado da parte de plantio, ele conseguiu, com esse relatório da Ávila, todos os dias, ele olhava e falava, esse aqui está produzindo menos, então vamos identificar. No dia seguinte, também produziu menos, então ele tem uma dificuldade. Exato. Então, assim, será que ele é a pessoa ideal para estar no plantio? Ou ele pode estar desenvolvendo outra atividade? Então ajudou muito, sabe? Isso aí a gente conseguiu melhorar a qualidade média, né, geral da nossa atividade, colocando as pessoas na posição correta. Ô, Maicon, vocês que prestaram consultoria e prestam para grandes empresas no Brasil, não só de alho, né? No Brasil e no exterior, Estados Unidos, México, eu tenho uma curiosidade com relação à cultura do alho. Eu sei que vocês prestaram no Estimada, no 4F, na Verma, na Matriz, na Igarashi, e tantos outros grupos importantes produtores de alho no Brasil. Sim. Como é que está cada empresa? Assim, os problemas são parecidos? O que você pode falar sobre como você encontrou as empresas? E depois da ação de vocês, como que elas ficaram, né? O trabalho. Então, Rafael, respondendo essa pergunta e também entrando com o gancho do que o Anne falou, cada empresa tem a sua particularidade. Né? Eu sempre gosto de fazer a comparação da empresa com ela mesma, né? É claro que se tratando de um ambiente onde você tem várias empresas que produzem a mesma cultura, tende-se a ter, né, coisas que se repetem, né? Seja por meio da gestão, por meio da liderança, a forma de gerir, a forma de liderar. Porém, a gente subentende-se que na maioria das vezes os problemas são os mesmos, né? Os problemas são os mesmos. A qualificação, a falta de qualificação de mão de obra, né? Principalmente das pessoas que estão acima na hierarquia, porque quando a gente leva para uma cadeia hierárquica, a gente tem um líder e depois o seu subordinado. Então a gente sempre traz capacitação para quem está acima, porque quem está abaixo, consequentemente, vai levar o que o seu líder lhe tá sugerindo como uma possibilidade de melhora. Então, assim, se falando da cultura do alho em si, se repete muito, né? Claro que cada empresa tem sua cultura, porém os problemas são essa falta de informação, como o Aner citou, ela é comum para a maioria. Ela, né? É comum. As pessoas não têm essas informações, esses laudos, como ele fala. Exato. É porque, assim, Rafael, eu complemento a fala do Aner na seguinte questão. O engenheiro agrônomo, hoje no campo, ele é aquela pessoa muito importante, fundamental. Por quê? Ele prepara a melhor semente, ele prepara o solo, ele cuida, faz tudo que é necessário para que seja plantado, seja cultivado e aquela planta dê um bom fruto, dê um bom vegetal ou quer que seja, né? Sim. E a preocupação exatamente do engenheiro agrônomo é essa: produzir a maior quantidade de toneladas por hectare com qualidade. Vocês não concordam comigo? Sim. Aonde que o engenheiro de produção entra nesse processo? Exatamente onde o Andy falou,
nas partes que envolvem os processos, as pessoas, nos controles, né? Aonde envolve custo, aonde envolve volume per capita, né? Que são horas trabalhadas, volume produzido, né? Quantidade de colaboradores que são utilizados para fazer cada etapa do processo. Então, assim, quando o Wander fala que nesse início de trabalho ele viu que a gente veio para complementar um trabalho agronômico que ele já vinha fazendo, por exemplo, na empresa, mas com uma visão do custo, uma visão de implantar indicadores chaves individualmente de cada colaborador, é exatamente essa unificação que eu vejo que é muito importante do nosso trabalho, da engenharia de produção com a engenharia agronômica. Por quê? Como eu disse, o engenheiro agrônomo se preocupa em produzir a maior quantidade de toneladas por hectare com qualidade. E o engenheiro de produção se preocupa em fazer com que os processos fluam de forma contínua com o menor custo possível. Porque de que adianta a gente produzir a maior quantidade de toneladas por hectare se o custo está alto? Sim. O Wander, quando nós iniciamos o trabalho, nós fizemos um levantamento na toalete do alho, sabe? E estava havendo um desperdício muito grande de alho que era para ser toaletado, bonitinho, fechadinho, alho que estava virando sorriso e indústria, sabe? Então, quando nós emplacamos essa metodologia e esse acompanhamento, pelos cálculos nós conseguimos reduzir, se não me engano, nós conseguimos aumentar a nossa receita por hectare em R$13 mil. Olha, uma diferença muito grande por hectare. Então, só um processo, né, que estava sendo feito, mas feito com agilidade, com rapidez, não estava preocupando no resultado financeiro da empresa. É isso aí. Você conseguiu mapear alguma coisa lá nesse período que você está, ou seja, no alho ou nas outras culturas, que você viu um impacto grande assim? Teve relevante? Na cenoura teve essa parte aí de qualidade da cenoura colhida no campo para chegar no lavador e você ter menos descarte, né? Porque quando você colhe, é a mesma coisa das outras culturas, né? Você colhe e você paga por produção. Sim. E aí você leva para o beneficiamento, você está pagando frete. E aí chega ali, você vai virar aquela caixa de cenoura na esteira, no lavador, 80%. E aí você tem essa questão do aproveitamento. Então, o que a gente viu foi isso, foi qualificar a equipe, né? Que é uma coisa que, assim, uma coisa é você contratar uma pessoa e falar, você tem que colher cenoura nessa caixa. Outra coisa é você falar para ela, eu quero que você colha essa cenoura, esse é o padrão de cenoura que eu preciso que chegue no lavador, né? Isso aqui não tem que ir para a caixa, né? Então, assim, tem toda essa parte de qualificação, né? E essa questão que você comentou aí, né, de melhorar a quantidade de alho extra, é uma coisa que no trabalho da Ávila é interessante, porque tem aqueles indicadores e é um acompanhamento em tempo real, né? Acontece individual para cada colaborador, sim, né? E mesmo, vamos falar assim, um talhão, você tem um talhão ali de 15, 20 hectares, você acaba toletando ele todo, no final você fala, deu tantos por cento de extra, tantos por cento de indústria, tantos por cento de sorriso. Você vê só no final do fechamento. Final. Mas se você tem essa avaliação em tempo real, né? Porque no alho, os processos, eles não têm uma constância, né? Assim, a matéria-prima, ela varia muito, né? De talhão para talhão. Nós esse ano trabalhamos com 58 talhões. Então, são 58 materiais diferentes para a gente... de matéria-prima diferente para a gente trabalhar, né? Então, você tem que treinar na turma. A cada momento, você tem que treinar. Esse alho aqui você vai toletar de uma forma, esse vai ser de outra forma. E esse acompanhamento em tempo real e frequente, né? Que a Ávila trouxe e que treinou a nossa equipe lá. Hoje a gente tem, né, uma equipe de qualidade que faz só essa parte de acompanhamento, mesmo gestão da qualidade. Então, durante o dia, tem uma pessoa ali em cada PEC específica para coletar amostras e avaliar. E no momento que ela avalia, ela lança no sistema e esse sistema já gera um relatório no e-mail do responsável daquele setor. Então, para mim, no caso, caiu o alho. Caiu a avaliação de toalete do alho 8 horas da manhã. Eu sei como que está aquele alho daquele talhão naquele momento. Então, tá dando muito sorriso. Opa, vamos lá ver o que está acontecendo. Talvez eu consiga reduzir a velocidade da escova. Talvez eu consiga trabalhar esse alho de uma forma diferente. Faça um processo, né, os maquinários, gerir a equipe. E é importante o Rafael frisar e se falando desse aspecto, principalmente em você conseguir fazer com que o colaborador te entregue o alho mais caro possível para que você possa vender no final, faz toda a diferença, porque muitas vezes vem da questão do treinamento. Sim, porque muitas vezes eu tenho um colaborador que tem a mão muito pesada. E se esse colaborador tem a mão muito pesada, se o alho foi mal cortado no campo, com o pito muito pequeno,
possivelmente ele vai abrir Vai dar e sorriso. ele já vai perder um valor E uma coisa de que venda muito grande. algumas empresas já fazem, só que tem muitas ainda que não conseguem fazer por falta de laudos, por falta de informação. Então, assim, a gente melhora o que a gente consegue medir. Se a pessoa não tem hoje como identificar como que está a eficiência de toalete de cada colaborador, ele não consegue pagar por qualidade. Ele simplesmente Exato. paga por produção. Então, ele passa uma régua média. O meu alho extra é tantos reais a caixa. O meu alho de segunda é tantos reais a caixa. E independente se a pessoa faz 20 ou 30 ou 50 caixas, o valor é o mesmo, independente da qualidade, né? Então, assim, com esse trabalho de acompanhar e de avaliar individualmente, você consegue falar, não, beleza, se essa pessoa produziu 30 caixas com 100% de qualidade, o preço dela é X mais tantos por cento de bonificação porque teve qualidade, né? Então, assim, acho que o ganho maior também, além dessa eficiência, é de você conseguir medir e pagar justo. E você consegue, porque tem gente que faz 50 caixas com 50% de qualidade e tem gente que faz as mesmas 50 com 100%, né? E esse é um fator importante porque quando a gente atrela qualidade e produtividade individual de cada colaborador, você vai trazer isso também em um ranking e isso vai gerar competitividade. Pô, Michael, mas vai trazer uma competitividade para minha empresa? Isso é bom? Isso é ruim? Se a gente tem condições de medir, controlar tudo isso, primeiro, com confiança, em tempo real e principalmente a qualidade com estatística, é muito saudável. Quem não quer ser o melhor no que faz? Imagina no futebol. O Neymar não quer ser melhor que o Messi que o Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer ser o melhor no que faz. E a metodologia que amarra produtividade e qualidade, ela vai ranquear os colaboradores. Porém, eles vão ser ranqueados pelo cruzamento entre uma informação de produtividade e qualidade. Sim. E não só por um indicador. Foi um dos pontos chaves, assim, Rafael, eu lembro quando iniciamos os nossos primeiros projetos no Alho, lá atrás na Shimada, o nosso primeiro cliente, e depois outros clientes que vieram surgindo, como você descreveu. Um dos grandes pontos foram que a gente encontrou nas empresas uma falha em ter esse controle individual de qualidade dos colaboradores. Se tinha sim, a produtividade se pagava por produção. Só que, ao mesmo tempo que você pagar por produção te traz um retorno e faz a pessoa ganhar e produzir, ela também pode te trazer uma perda na qualidade, justamente na qualidade. Então foi esse o elo principal que nós da Ávila encontramos no processo do Alho para melhorar os processos, conseguir acoplar um indicador de qualidade no indicador de produtividade individual. Então essa falha e a falta de treinamento seria as duas coisas que você encontrou mais ou menos no ambiente produtivo de Alho, né? Que é o que a gente tem dificuldade, né, mano? Hoje, para você treinar, né, a mão de obra... E a nossa mão de obra nessa parte, né, falando em plantio de alho, em toalete, ela não é fixa. Não é uma mão de obra que você treina e ano que vem você conta com ela. Né? Então 70% da mão de obra ela muda no ano seguinte. Isso. Ele vai treinado para outra empresa. Só que aí chega na outra empresa, talvez o processo é diferente. A forma de trabalhar é diferente. Por isso que nós, durante a execução dos nossos projetos, desenvolvemos os POP, que são os procedimentos operacional padrão. O que isso quer dizer? Que a gente descreve toda e qualquer atividade que está envolto no processo, detalhadamente. E não é uma descrição num caderno de 10, 20 folhas, não. São fotos, gestão visual, banners, onde o colaborador ele consegue identificar o que pode e o que não pode de uma forma simples, como o Wander falou. A rotatividade ela acontece e é algo que preocupa. Por quê? Eu falava isso numa palestra que eu dei na semana passada. O Brasil hoje, no mundo, é o país número 1 em turnover. Em índice de rotatividade, o Brasil é o número 1. É um indicador assustador, porque a gente está na frente de vários outros países, sendo o país que mais tem rotatividade de funcionários no mundo. Isso quer dizer o quê? Que nós, enquanto empresários, enquanto consultoria, gestão, necessitamos fazer e buscar formas de fidelizar mais o funcionário. A gente sabe que por trás disso tem muitas coisas que envolvem essa fidelização do funcionário. Essa questão da meritocracia é uma coisa que
que ela ajuda muito quem quer despontar, quem Sem gosta dúvida. e camufla muito também, se você não tem essa meritocracia, aqueles caras que quer ficar na média para Tá, baixo ali, puxa para baixo, né? Então quando você coloca essa pegada de meritocracia, você desperta o interesse de todos os colaboradores de sempre ir crescendo e melhorando, porque ele está sendo visto, né? Exato. Pela direção. As empresas hoje, Rafael, elas estão indo por um meio e tem sido o que o produtor tem buscado, automatização. Né? Ele tem buscado automatizar os processos para depender cada vez mais da mão de obra. Não é porque o produtor ele não quer dar emprego para os colaboradores. Hoje ele está tendo dificuldade de encontrar a mão de obra. Sim. Enquanto isso ele tem um pivô para colher, ele tem um alho para toaletar e ele não está tendo a mão de obra. Então assim, o colaborador, o produtor ele quer primeiro buscar formas de automatizar. E uma segunda leva que a gente vê hoje, e isso é no mundo também, tá, Rafael? Brasil, México, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Guatemala, aqui na América, países que a gente vem trabalhando, todas as empresas estão partindo para pagamento por produção. Essa questão de você envolver pagamento por diária ou algo que seja fixo mensalmente está deixando de existir. Porque as empresas que estão indo por essa linha, elas estão ficando para trás. Porque acontece o que o Rafael falou, um colaborador ruim acaba se escorando num colaborador bom e ali, se você não tem indicadores para medir, acaba passando despercebido pela gestão. E até uma coisa interessante, né, que assim, pensando para a empresa, pro lado da empresa e até mesmo do funcionário, pagando por produção, você está beneficiando, né, você está, vamos falar assim, remunerando bem quem trabalha bem. Exatamente. Só que isso não é bem visto na parte da legislação trabalhista, né? A advogada falou isso, que assim, a parte do o juiz, né, assim, o fiscal, quem avalia o serviço, a forma da gente trabalhar e gerar esse emprego, ele avalia que o trabalho por produção, você acaba, vamos falar assim, instigando a pessoa, você influencia ela a um trabalho exaustivo. E por produção ele quer ganhar muito. Não jornada, mas porque assim, ele pode trabalhar as 8 horas normais, só que naquelas 8 horas ele quer trabalhar muito para poder produzir muito. Então, sim, o funcionário prefere do que ganhar uma diária fixa. Porque se ele tem condição de produzir R$150, por que ele vai ganhar uma diária de 80? Né? Então, assim, ele quer ganhar o que ele consegue produzir. Só que na lei não tem nada que fala que não pode, né? Mas não é bem visto. Exatamente. Essa questão trabalhista, né, que não é o nosso tema aqui, nós não vamos nem desviar. Senão é muita coisa, mas é um ponto que preocupa, sim. O Aner chamou bem a atenção. E como a lei é muito subjetiva, então tem várias interpretações, né, de pessoas diferentes, né, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e isso o produtor acaba tendo essa preocupação e essa insegurança jurídica, né? Porque... Mas como ele falou, é bom que assim, não é só o Brasil, não é só o alho que está dessa forma, né? Exatamente. Não. Então isso aí é o processo é um processo que diversos países têm adotado, porque as empresas não estão conseguindo ser competitivas se não for dessa forma. Se não conseguirem trabalhar por... Eu não falo nem produção, eu falo por produtividade, porque existe uma diferença entre produção e produtividade. Produção é o que eu produzo. Produtividade é o que eu produzo em relação à minha capacidade de produzir. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma capacidade de toaletar 5 caixas por hora, essa é a minha capacidade. Se eu toaleto 1, eu vou ter a produtividade de 1 por 5. Vocês não concordam comigo? 20%. Exatamente, 20% de produtividade. É diferente de produção. Eu produzi 1, porém produtividade foi de 20%. A gente sempre leva a capacidade produtiva porque através dela, e nisso se baseia os estudos de cronoanálise, que é o estudo de tempos e movimentos, e que a gente leva em conta fadiga, desgaste, se o colaborador trabalha em pé, se o colaborador trabalha sentado, de várias formas... a gente consegue mensurar isso, tem uma tabela por uma legislação em que se tem uma desconsideração em cima da fadiga do colaborador. Nós sempre, para traçar uma capacidade, traçamos um ritmo médio do colaborador.
Por quê? É um ritmo que ele vai conseguir sustentar durante todo o dia. E sempre nos nossos trabalhos nós trazemos um método que se baseia em alcançar 80% da produtividade. Imagina se ele tenha 100% do tempo e a gente só queira que ele entregue 80%. Só que eu não estou falando de 100% numa velocidade muito acelerada. Eu estou falando de 100% numa velocidade média, normal, que ele consegue trabalhar o dia todo. Até porque vocês observam também as NR, né, do trabalho, para vocês implantarem os processos. Vocês sempre sem dúvida. Essa parte de engenheiro de produção, acho que vocês têm que acompanhar bem essa segurança do trabalho. Né? Sem dúvida. Esse estudo de ergonomia. Faz tudo parte do nosso trabalho. Engenheiro de segurança ou engenheiro de produção? Essa parte da ergonomia acoplada ao estudo de tempos e movimentos é uma tabela ergonômica de fadiga que traz uma desconsideração da capacidade da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que está produzindo sentada e tem a capacidade de produzir 10 por hora. Se a gente for levar e analisar a tabela de fadiga, a gente vai ver que com a tabela de fadiga eu tenho que desconsiderar um percentual desses 10 por ela estar trabalhando sentada, por exemplo. Aí o exemplo, eu desconsidero, por exemplo, uma caixa, 10%, pela fadiga que o dia de trabalho vai exigir dela. Então, assim, sempre quando nós traçamos as nossas métricas, os nossos controles, é sempre em cima de um ritmo médio e também considerando a fadiga do dia a dia do colaborador. Respeitando essa parte. Exato. Bom, nosso assunto está muito bom. Vamos continuar aqui, né? Sem querer mudar o nosso tema aqui, mas eu tive uma aula com meu amigo Maico antes, falando do Lean Agro, né, Maico, que é uma metodologia que surgiu ali após a Segunda Guerra Mundial, que a Toyota começou a implantar e querendo enxugar e melhorar os processos, né, que ela que estava disposto a melhorar, né, a sua eficiência, né? E eu queria, Marco, que você pudesse explicar um pouquinho como que isso se encaixa na agronomia, nas empresas, né, nessa área agronômica, e depois passar a bola para o meu amigo para comentar o que a gente tem feito lá na Verma ou vamos, né, fazer nessas próximas atividades aí. Perfeito. O Liagro, ele vem da metodologia Lean System, né, que vem lá de trás do sistema Toyota de produção, que foi até hoje um dos sistemas, ou o sistema de produção mais eficiente e produtivo do mundo, né? Os japoneses, depois da Segunda Guerra, necessitaram ter uma maior flexibilização dos processos, né? As demandas que eles tinham pós-guerra era muito grande de flexibilizar a produção deles, e eles buscaram no sistema Toyota de produção um método que fosse capaz de otimizar os processos, diminuir os tempos mortos que existiam no processo e fazer com que essas trocas que aconteciam entre um produto e outro tivessem o menor impacto possível. A partir daí surgiu o Lean Manufacturing, que significa manufatura enxuta, e do Lean Manufacturing hoje a gente tem várias outras, vamos se dizer, outras pernas do Lean, como o Lean Construction, o Lean Agro, o Lean Logística também é uma outra metodologia, mas se falando hoje de Lean Agro, é uma metodologia que a Ávila aqui no Brasil foi pioneira. Ela veio trazendo essa metodologia, uma metodologia que, se comparada à indústria, tem suas particularidades. O que a gente fez foi pegar os principais pilares do Lean Manufacturing e trazer para o agronegócio. É claro que eu falo principais porque eu não posso trazer todos. Se eu comparo hoje uma fazenda, uma agroindústria com um processo industrial, uma linha de montagem ou um processo de manufatura, a mão de obra, a gestão é totalmente diferente. Vocês não concordam comigo? No agronegócio, infelizmente, nós, nos inícios dos nossos trabalhos, e até hoje se encontra pessoas que mal sabem ler e escrever. Então, você tem que saber muito bem o que você traz para que as pessoas consigam digerir isso no seu dia a dia e que façam com que isso se torne uma rotina de trabalho bem
bem otimizada. Então a Ávila trouxe os principais fundamentos pro agronegócio e o Lean Agro já vem sendo difundido aí já há bastante tempo. Aqui no Brasil nós começamos, né? Já vai fazer 7 anos e fora do Brasil também, com outras empresas também que também foram percursoras, e com resultado muito sólido, muito gratificante para nós, porque a gente encontrou no produtor uma pessoa com uma grande necessidade de melhorar sua gestão, melhorar sua liderança, melhorar seus custos, né? Fazendas que não tinham indicadores nenhum de produção. Como você trabalha se você não sabe onde você está pisando, se você não tem informação, né? E a gente conseguiu, durante essa jornada aí, já são 20 anos de consultoria, iniciando pela área industrial e agora, nesses últimos 7 anos no agronegócio, trazer informação em tempo real para o produtor. Isso aí foi o diferencial e está sendo até agora o nosso trabalho. Wander, essa metodologia que o Maico acabou de falar agora, que eles têm ajudado nos processos, desde o plantio, o preparo, até a colheita, o que você pode falar dessa? Olha, eu acho que assim, falando dessas culturas aí, eu acho que hortaliças no geral, tudo a gente depende muito da mão de obra. Uhum. E essa metodologia Lean, acho que o principal é você inserir a pessoa no processo, né? A pessoa se sentir parte daquilo ali. Porque eu vejo que ainda acontece muito de você contratar uma pessoa e a pessoa tá ali executando aquela atividade, mas ela não sabe nem para quê, né? Eu brinco muito com o pessoal, meu pessoal de campo, pessoal que faz pulverização, preparo de solo. Tem gente que produz, foi ali, cuidou da lavoura 130 dias. E aí depois não existe um feedback, a empresa não fala para ele, aquele talhão que você cuidou, produziu 20 toneladas, produziu 23 toneladas, parabéns, né? Deu tantos % de alho extra, o seu trabalho contribuiu para aquela produtividade, né? Então acaba que não, o pessoal fica muito ali só naquela, eu fiz essa etapa, daqui para frente eu não me preocupo, porque a empresa nunca me inseriu naquilo ali. Então assim, eu não produzo alho, eu pulverizo alho, né? A pessoa tem aquela visão, eu não ajudo a produzir alho, eu só pulverizo alho. Não, eu não ajudo a produzir alho, eu só planto alho. Não, né? Então assim, todo mundo faz parte do resultado final. Exato. Eu acho que essa metodologia de trazer, sabe, assim, a pessoa, trazer o funcionário para todo o processo e ele se preocupar do início do plantio até a colheita, como que esse alho vai ser beneficiado, vai ser vendido, isso aí ajuda muito. Principalmente no que a gente estava falando anteriormente, que é a parte de rotatividade. E a pessoa se sente parte do processo e ele fala, ano que vem eu quero ir de novo lá para a empresa, porque ali eu sei que eu estou ajudando a empresa a ganhar dinheiro para poder produzir mais, plantar mais, né, melhorar condições do funcionário. Então acho que assim, despertou isso na gente, sabe? Porque antes era só aquilo ali, não, você vai fazer isso aqui, seu serviço é esse. Então assim, a pessoa não sabia o porquê que ela estava fazendo o serviço, porquê daquele trabalho. Então ajudou, isso aí mudou muito e faz parte da qualificação, né? Porque não adianta você só ensinar a pessoa a fazer bem feito, ela tem que saber por quê, né? Exatamente. Qual a diferença de eu fazer... Senão ela não qual a leva diferença? Tipo assim, pra mim tanto faz eu plantar um alho ou eu cortar o alho com pito tudo torto, com pito curto. Pra mim tanto faz, eu vou ganhar por caixa mesmo, né? Mas e lá na frente? O que esse meu trabalho aqui tá impactando, né? Então acho que é nessa parte aí. E o Wander falou de um assunto extremamente relevante, né? Porque a gente encontra na nossa empresa outro dia, eu pedi para fazer um controle do almoxarifado e pedi para o responsável, né? E depois cheguei lá, ele estava fazendo o controle que eu pedi, mas a pessoa que demandava aqueles produtos estava junto e ele tinha pedido para o cara, que é o demandante, para a gente controlar, ajudar ele a marcar. Então, para que aquele controle? Aquele controle estava sendo para você ter o acompanhamento, né, do produto até o campo, do campo a retornar, né? Então, quer dizer, ele chamou o demandante para ir lá e marcar junto com ele. Então, ele não tinha entendido o processo que a gente tinha criado para fazer um controle interno, né, das coisas do almoxarifado nosso. Então, assim, o que a gente percebe é falta de treinamento. É exatamente o que ele falou. Então, as pessoas não sabem, né, direito o que elas, por que elas estão ali, o que elas têm que fazer, o que elas têm que entregar. Esse eu acho que é a grande responsabilidade nossa e é lógico sendo acompanhado, né, por vocês, né, da consultoria, que ajuda a montar
esses processos e a medi-los, né? Sim. E são vários processos, né? Falando de alho aqui, né? Que é o foco, alho em foco, né? Então, se o foco é alho, vamos falar de alho, né? O pessoal, às vezes eu vou conversar, o pessoal fala, mas você só fala de alho, né? Aqui a gente tá à vontade pra falar de alho, então vamos falar. Porque à vontade, né, mano? São vários processos e acaba que, assim, a pessoa, ela, dependendo da pessoa que você coloca numa, igual você comentou aí, você traz uma pessoa, coloca ele como líder de uma equipe. A pessoa desenvolveu uma atividade muito boa como liderado. Aí você fala, esse cara aqui, ele se destaca. Vou colocar ele como líder. E na maioria das vezes a gente não treina ele para ser líder, né? O cara fala, não, ele já tem uma experiência muito boa no que ele está fazendo. Agora ele vai ser líder do que ele estava fazendo. Mas e quem treinou ele para ser líder? Não, você só subiu ele, você colocou ele numa posição que talvez ele nem se sente confortável para estar ali. Porque tem gente que sabe fazer muito bem feito. Mas quando você coloca ele para liderar, ele já cai o potencial, porque ele já não se sente confortável, já não tem segurança para poder cobrar, para poder indicar para o pessoal o que é para ser feito. Então você perde um profissional bom e preenche uma vaga com um profissional que não entrega. E às vezes pela expertise da pessoa, né? Até ali ela foi bem, né? Aí você acha que ela vai continuar, mas num posto superior, e daí ela não tem o devido treinamento e acaba perdendo e queimando, né? Até aquele colaborador, né? Esse tema é um tema até interessante, porque foi tema de uma discussão na semana passada, uma discussão saudável, claro, em relação a essa questão de você trazer uma pessoa lá de baixo e colocar ela como líder, porque existem duas vertentes. Existe aquela que a gente traz a pessoa lá de baixo, que foi um ótimo operacional, e coloca ela como líder, e existe aquela outra vertente que a gente traz uma pessoa de fora, que já é líder, e ensina ela de alho. Né? Existem os dois lados da moeda. Os dois trazem resultado. Porém, se a gente for analisar, o que vai trazer mais resultado é uma pessoa que já tem gestão, já é líder, e ensinar ela de alho para liderar uma equipe, né? Mas existem também pessoas muito boas que vieram do operacional e subiram, foram treinadas, bem treinadas, e que hoje são ótimos líderes também, né? O treinamento deve existir sempre, né? Eu acho que tem uma frase que eu carrego comigo que é assim, a experiência, né? O conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar até o próximo nível. Então eu carrego muito isso comigo, que assim, se eu quero crescer, eu tenho que estudar e melhorar e me aperfeiçoar para poder crescer mais um degrau, né? Senão a gente pensa que eu cheguei nesse nível aqui, agora eu posso acomodar que eu vou continuar crescendo. Não é assim, né? Então. E as pessoas carregam também, né, a questão emocional, né? Isso daí impacta demais na vida dos nossos colaboradores, né? Então é uma coisa que a gente precisa preocupar e estar atento, né? Vira e mexe lá na empresa, acontece, né? A pessoa não está bem, brigou em casa, está com dívida, está com isso, com aquilo, então a gente tem que ter essa sabedoria para poder administrar isso e ajudar essas pessoas, né? Porque muitas vezes são pessoas boas, mas precisam de reencontrar o caminho, né? Que em algum momento as emoções acabam tirando elas, né? E essa parte linha aí eu fico pensando, assim, eu entendo muito como essa preocupação com o colaborador mesmo, né? Assim, o que mais que você acha que seria interessante trazer? Principalmente fazer com que o colaborador se sinta parte do processo, né? Não como somente uma peça, então, mas como fator engrenagem do processo. Porque se todos pensam como um elo de um pino de uma engrenagem no processo, consecutivamente a gente vai ter uma empresa mais eficiente. O processo Lean, o processo de melhoria contínua, ele vai acontecer automaticamente, porque um ponto facilitador e chave que você falou, eu preciso a todo tempo estar me renovando e buscando um novo, porque eu tenho que hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor do que hoje, e seguir isso dia a dia. Assim a gente consegue ver a evolução. E eu creio que o Lean ele tem sido um grande divisor de água para as empresas e tem sido um facilitador na busca constante pela otimização do processo, por menores custos, né? E por fazer com que o funcionário, a mão de obra no processo, ela esteja no local correto. Porque
Muitas vezes a gente encontra também de você estar com um goleiro no ataque. E isso aí você não sabe. Então, vamos realocar esse goleiro, colocar ele no gol e colocar o atacante. Você consegue identificar isso, né? Porque se a pessoa não passa por um treinamento, ela não mostra nem as dificuldades. Exatamente. A gente desenvolve um mapa de flexibilidade, nós chamamos no processo. E esse mapa de flexibilidade, ele é em cima de uma análise pessoal de cada colaborador para saber o que ele tem capacidade ou não de executar. Né? Exatamente para não cometer esse erro de colocar um goleiro no ataque, por exemplo. E hoje, essa mão de obra, de uma maneira geral, né, Wander, falta em todas as áreas. É tratorista, é o encarregado, é um líder que tenha um conhecimento ali, né, mínimo de liderança. Então hoje, esses treinamentos, né, que nós estamos falando aqui, é de extrema importância para você capacitar essas pessoas, né, e isso ajuda a empresa. Quantas e quantas máquinas aí que valem, né, muito dinheiro, às vezes o cara não tem a capacidade adequada e acaba dando um prejuízo grande para as empresas. E assim na condução das lavouras, que é muito mais caro, né? Então, um erro de uma aplicação, um erro de um marcador, né? Coloca menos semente, por exemplo. O cara tá ali, tem que ser treinado, assim, criar os processos e dar o treinamento adequado. Que daí você mede a capacidade dele, se ele tem condição, né? E falando dessa questão de inserir a pessoa no processo, né? Eu acho que outro ponto importante é que a maioria hoje dos colaboradores já estão numa geração diferente. São de uma geração mais nova, que é essa geração que tem a necessidade de ser ouvida, né? Então, assim, a pessoa gosta de expor opinião, né? Então, muitas das vezes a gente vê um problema, fica procurando a solução daquele problema ali, talvez vai no vizinho, e viaja, vai para fora, vai para Europa, vai para Argentina, só que o colaborador que está ali inserido ali naquela atividade, talvez tenha a solução para aquilo ali de uma forma mais barata, né? E que ele já tem a solução. Ele sabe como que pode ser feito para solucionar aquilo ali. Mas não foi perguntado. Só que não teve a oportunidade de falar, né? De expor a ideia dele. Então acho que essa parte aí do Lean, né, de trazer todo mundo e todo mundo pensar em conjunto e valorizar a opinião de cada um, faz toda a diferença, sabe? Isso aí acho que reduz muito custo. E se falando em custo, a gente vai para um dos pilares fundamentais, porque imagina, qual que é o foco de um negócio? Ter lucro. Simples, ter lucro, né? Um empresário, ele abre uma empresa para ter lucro. E ele, pensando no processo como um todo, para ter lucro, precisa ter custos equilibrados, né? E quando se fala em ter custos equilibrados, eu falo que você diminuir R$1 do seu custo, esse R$1 ele está voltando com lucro para você. Direto, limpo. Eu reduzo R$1 de custo, eu tenho R$1 de lucro. Agora, se eu aumento R$1 de faturamento, não necessariamente eu tenho R$1 de lucro. Porque eu posso ter atrelado ali mais custos para produzir mais, para faturar mais. Então, se eu diminuo R$1 de custo, eu tenho R$1 de lucro. Nós começamos falando, né, na preliminar do meu amigo Wander sobre a agricultura 5.0, a inteligência artificial, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho desse tema que os nossos caríssimos ouvintes, né, os nossos seguidores aí estão querendo saber. Então, o que a gente pode agregar para o produtor? O que a inteligência artificial tem trazido, né, para agregar valor para o produtor? A agricultura 5.0. Maico, o que você poderia... Hoje, se falando, Rafael, em inteligência artificial, a gente fala de algo que está na boca de todo mundo, né? 9 em cada 10 vídeos que a gente vê nas nossas redes sociais tem alguma coisa relacionada com a inteligência artificial. Uma inteligência artificial que faz uma imagem, uma inteligência artificial que faz um roteiro, uma inteligência artificial que escreve um texto e por aí vai. E no agronegócio não é diferente. O agronegócio também está evoluindo e essa inteligência artificial também está chegando. Eu falo isso por exemplo próprio dos nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora no México e nos Estados Unidos, onde a gente tem levado essa ferramenta, essa inteligência artificial para os nossos controles, né?
para a gente ter a captação de como tá a produção das pessoas por meio de movimentos, por meio de captação de vídeo, e isso nos fornece a informação sem auxílio de um código de barra ou nada disso, totalmente automatizado. A gente vem de um momento onde a gente tem a agricultura com trabalho sendo feito por drones, onde o drone ele faz um mapeamento de toda a área, identifica a área, a quantidade que tem que ser pulverizada, para pulverizar a quantidade certa. A gente vem de uma agricultura 4.0 anterior, que a gente tem também robôs que andam pela lavoura e identificam pragas, doenças, antes que elas se desenvolvam, porque antes o produtor ele só identificava muitas vezes um problema na lavoura quando já estava atacando. Hoje não. Com os robôs a gente já consegue ter essa identificação ali já no início. E já tratando no início, a perda é muito menor, né? E vindo para a agricultura 5.0, e aí quando eu falo de agricultura 5.0, a gente já traz a inteligência artificial como um mecanismo chave da tecnologia. Ela nada mais é do que a análise inteligente de um banco de dados gerado por um histórico para tomadas de decisão, que vai aprendendo dia após dia automaticamente. Então a gente tem visto aí a inteligência artificial já começando a se desenvolver no agronegócio, e eu creio que é um caminho sem volta, porque a cada dia a tecnologia tem avançado mais, e o agronegócio não está ficando para trás. A gente também tem buscado nos nossos projetos trazer essa tecnologia, porque a gente acredita que é o hoje, já não é o futuro, é o hoje, já é uma realidade nos nossos projetos, e isso facilita muito, porque o produtor ele consegue ter maior qualidade de vida também. Ele fica menos, a fazenda muitas vezes fica menos dependente do produtor estar ali o tempo todo, né? Se ele tem uma gestão boa e se ele tem mecanismos que trazem, por meio da inteligência artificial, informações mais rápidas para ele. E então esse é um caminho já de hoje, Rafael, que a gente tem já implantado nos nossos projetos. E se falando em alho, possivelmente estamos estudando os mecanismos para também num futuro próximo está trazendo também já a inteligência artificial para o agro. Nós já estamos trabalhando com ela na banana, já estamos trabalhando com ela agora nos projetos de berry, produção de berries, né? Para quem não conhece, são as frutas vermelhas, framboesa, amora, mirtilo e morango, né? Que se trabalham em estufas. Nós já estamos trazendo essa inteligência artificial para a captação dessas informações ali, para tomadas de decisão, de produtividade, de qualidade, e logo a gente também já vai ter algo no alho que vai ser muito bom dos produtores, vai ser um grande facilitador. Wander, você vê alguma coisa relacionada à inteligência artificial próximo do nosso setor, da nossa área que nós trabalhamos, cenoura, alho, batata, algo que você já viu ou já ouviu falar que possa melhorar o nosso dia a dia? Não? Eu acho que assim, a inteligência artificial ela está evoluindo muito, né? Então, com certeza vai vir muita coisa aí, evolui muito, porque eu acho que é nicho de mercado. Basta alguém pegar o conhecimento da inteligência artificial e vir sentar com alguém do alho e falar: o que vocês precisam? Vamos desenvolver algo para isso. Então, assim, por exemplo, já tem mesmo essa questão de drones, né? Para poder identificar pragas, fazer contagem de stand. Ao invés da gente colocar pessoas lá no campo para fazer contagem de stand, passa um drone ali, a inteligência artificial já define o que é planta, o que é planta daninha, e já faz toda a contagem automática. Você consegue uma amostragem muito maior, uma precisão muito maior na avaliação, né? Eu acho que isso aí, só que o principal, volta de novo para o quê? Qualificação de pessoas. Porque a gente pode até que já tenha essa tecnologia e já tem o algoritmo criado, mas quem está pronto? Quem hoje está treinado para executar, para poder rodar essa tecnologia? Acho que você acha que no caso das máquinas para plantar alho na posição correta
é um sonho ainda ou você acha que isso pode ser que chegue para nós? Não, acho que assim, atrelando a inteligência artificial nela, possível, né? com a parte de robótica ali, nível de investimento, né? A gente tem que fazer assim, a conta de quanto que eu quero investir, porque hoje essa parte de mecatrônica, isso aqui é engenheiro de produção, essa parte de mecânica, aí você desenvolver uma máquina que consegue fazer uma leitura de um dente de alho e entender que ele está de cabeça para baixo, e um mecanismo que vira esse dente, parece simples, né? Mas existe um custo para isso, porque é um protótipo, né? Não vai vender em larga escala, né? Então, a questão é quanto que os produtores querem investir a nível de plantar um alho mecanizado com 100% de dente na posição correta. Vai chegar isso ainda, a gente tá novo ainda, vai chegar nesse nível aí. Sem dúvida. Vamos pegar essa eu fase, acredito né? que sim. Se Deus quiser. Sem dúvida. E esse é um processo chave, o Rafael, que você perguntou, porque eu ainda não tive a oportunidade de ver uma máquina de plantio pessoalmente, mas eu já vi vídeos, né? E hoje ainda se tem falhas no plantio com as máquinas que eu vi o vídeo em relação à mão de obra manual sendo plantada. Mas eu acredito que a gente vai chegar no nível em que vai ter um plantio por meio da inteligência artificial e esse plantio vai colocar, essa máquina ela vai colocar o alho na medida correta ali para que ele cresça da maneira correta, né? E que siga o fluxo natural para entregar um alho de qualidade. A gente, quando viaja, né, nesses países que trabalham e plantam as mesmas culturas que a nossa, né, principalmente a Europa, né, essa questão de colher alho verde, né, isso daí já existe há 10 anos atrás que eu fui, então colhe ele verde, corta, seca ele, e agora está chegando aqui, né, então a gente sempre está um passo atrás desses grandes países, né, que estão plantando há muito mais tempo que a gente, né? Então eu acho que as máquinas de alho foram desenvolvidas, as que tem no mercado hoje não tem essa capacidade, mas é o fato de inserir essa tecnologia. Eu acho que em breve nós teremos surpresa aí para nos ajudar e auxiliar, né? Já tem várias tecnologias em outras culturas, né? Por exemplo, tomate mesmo já tem a máquina lá que faz a leitura óptica do tomate verde, né? Separa o verde do maduro. Então isso aí, você pensa, você coloca um sensor desse na entrada de um classificador, e aí ele vai lendo o alho que está entrando e já te fala, ó, desse alho tantos por cento é indústria, tantos por cento é extra, e aí se o pessoal lá está fazendo, 85% é extra, se a turma está fazendo só 75%, você falou, gente, vocês estão pesando a mão demais. Então não precisa ter uma pessoa fiscalizando um por um. A inteligência artificial já te falou que 85% desse alho é extra. Se está saindo menos de 85%, alguma coisa está errada. Está errado, Então, assim, eu acho que vai existir. Que precisa alinhar no processo. É isso, eu acho que vai existir sim essas oportunidades de inserção da inteligência artificial no processo. E ela vem exatamente para fazer com que as empresas sejam mais produtivas. Hoje a gente tem exemplos aí, vamos abrir o leque aí, mundo, de países buscando cada vez mais serem eficientes. Exemplo da Holanda. A Holanda, com um pedacinho de terra minúsculo, é extremamente produtivo. Eles viram na dificuldade de trabalhar na produção horizontal uma oportunidade de crescer na vertical. Hoje existem muitos processos verticalizados na Holanda. A China também. Exato. Mas é incrível. Eu tive o ano retrasado na Holanda, né? Num produtor de cebola de 30 hectares. 30 hectares. Se você vê a estrutura do cara, é de um produtor igual a Verma, igual a Igarashi. É um negócio assim fenomenal. Então, assim, é o nosso sonho, né? Porque hoje nós deixamos de ganhar muito dinheiro, ou às vezes até perdemos, por falta de estrutura, né? Nós precisamos de estrutura na cadeia de frio, estrutura de máquinas, tanto para colher quanto para beneficiar, né? Então, assim, é um sonho nosso, né, que a gente possa receber mais tecnologia para melhorar a nossa capacidade. São duas coisas que a gente precisa observar, né? A capacidade de estrutura mesmo, quando você vai fazer um planejamento de plantio, né? O que você tem estrutura para plantar, e financeira, né? Porque quando você analisa essas duas coisas e tem o pessoal que é quem vai executar, facilita muito, que é um caminho que nós temos que seguir, né? E antes, quando você ia fazer um planejamento, você considerava que um fator que você não controlava era o clima. Hoje a mão de obra já entra como um fator que você não controla. Porque você faz o seu planejamento e pensa,
com 300 pessoas eu faço essa safra. Mas e quem garante que você vai conseguir trazer essas 300 pessoas? Quem garante que não vai ter um intempério igual esse ano em agosto? E chuva. É chuva ali que atrapalhou tudo, atrasou tudo. Você não podia fazer nenhuma... Eu penso assim, uma coisa que se Deus quiser, a inteligência artificial vai ajudar é melhorar a nossa eficiência em previsão climática, né? Eu acho que assim... Essa é onde a gente peca porque muito, né? já há quantos anos já existem algoritmos e esses algoritmos nunca acertam em cima, né? Para fora já existe, né? A gente sabe que tem uma carência grande de estação meteorológica no Brasil. Você pega nos Estados Unidos, ele te dá um alerta ali, ele te fala até qual hora e qual minuto que vai chover, né? E a quantidade. Então, você pode abrir o guarda-chuva que vai cair água naquele momento. Aqui no Brasil a gente sabe que falta um pouco de informação para a inteligência artificial trabalhar ela, né? Mas eu acho que isso aí a gente consegue fácil. E é algo que, se falando em Brasil, hoje o Brasil ele é a referência. Eu viajo esses outros países da América aqui, principalmente, e todos veem o Brasil como uma potência, todos têm o Brasil como referência. Sim. Né? Se a gente pega, por exemplo, do México para baixo, todos têm o Brasil como referência. Do México para cima é os Estados Unidos. Né? Mas eles veem o Brasil como uma potência muito grande, e é uma potência muito grande. O Brasil hoje, em termos de agronegócio, é o que sustenta o país. Engraçado, eu estava vendo uma entrevista do Pezão, né? E ele falou justamente isso. O agro brasileiro descola do Brasil, da gestão pública do Brasil. Então ele é visto, muito bem visto, né? Diferente né, da questão política nossa, né? Exato. Ele tem essa pujança mesmo, né? Mas bom demais conversar com vocês. Estamos caminhando para o final, né? Gostaria de, Marco, pudesse fazer as últimas considerações, depois o Ana, para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso aqui que passou rapidinho. É verdade, quando o papo esquecemos é bom, de alguma coisa? O que você poderia falar? Eu acredito que o nosso papo foi muito bom, foi muito esclarecedor. Trouxemos temas muito importantes para o produtor, para o pequeno, médio, grande produtor, temas que são do convívio diário dele, são da necessidade diária dele, e acredito que caso algum produtor tenha alguma dúvida ou necessite alguma informação sobre o Lean Agro, sobre essa metodologia que vem trazendo muito resultado, a nossa empresa está aí, a Avila Consult está aí para poder ajudar, poder facilitar a vida do produtor. Só quero dar um adentro na parte final da nossa conversa, que foi da inteligência artificial. Ela já é um sucesso e já é uma verdade para todo mundo, mas o cerne de tudo que está envolto aos processos, à agroindústria, tudo que nós conversamos, está na gestão, está nas pessoas, né? Eu acho que antes mesmo da gente começar a chegar com essas tecnologias, a gente precisa trabalhar mais as pessoas, treinar mais as pessoas, porque não há sustentação se as pessoas não tiverem treinado para tecnologia, né? E principalmente os produtores abrirem também a cabeça para o novo, para o que vem de tecnológico por aí, e principalmente em entender a importância de capacitar, de treinar a equipe, os líderes, porque eles vão ser a sucessão da empresa. Eu acho que essa parte aí, falando em gestão de qualidade, metodologia Lean, hoje o Grupo Sequita, né, é uma referência nisso aí. Então, se você chega lá hoje, você vê a parte de gestão à vista, né, a parte de gestão da qualidade, eles trabalham forte essa questão dos treinamentos, né, qualificação de equipe. Então, você vê que o pessoal lá já tem essa visão diferente, de que ele realmente faz parte do processo, né? Ele não está ali só toaletando alho, ele está produzindo um alho, né? Tá dando continuidade a um processo produtivo, né? Que já deu origem há 120 dias atrás ali. Então eu vejo que o pessoal já tá mais engajado com isso aí, sabe? É um pessoal que assim, vale a pena visitar, né? E ver que o resultado dessa metodologia, desse trabalho, né? De treinar, de qualificar as pessoas, faz toda a diferença. Michael, Wander, foi muito bom.
Gostaria de complementar mais alguma coisa? O complemento é um agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Foi muito bom a nossa conversa e espero que venha trazer um conteúdo bem relevante aí para as pessoas. Um grande abraço para vocês dois e parabéns aí pela participação. Bom, nós agora chegamos ao fim, né, desse bate-papo fantástico que nós tivemos aqui. Aprendi muito com vocês, foi muito produtivo, né? E então vamos encerrar o nosso podcast agora. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, né, que abrilhantou esse nosso programa. E agradeço também a todos vocês que estão assistindo esse programa pelo YouTube ou ouvindo pelas plataformas de áudio. O Alho em Foco é uma realização da ANAPA em conjunto com as nossas empresas parceiras para levar informações de qualidade aos produtores de alho de todo o Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui e espero que o ano que vem a gente possa retomar essa jornada, né, de podcast para levar mais conhecimento para todos vocês. O objetivo é fortalecer o nosso agro, fortalecer a produção de alho no Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.